Então, ângulos, nós paramos aqui. Vamos rever aqui o que nós trabalhamos para deixar essa aula gravadinha para vocês tirarem dúvidas para na hora que for trabalhar para poder fazer atividade pontuada. Então, desde os tempos mais antigos, havia uma necessidade de realizar contagens. A gente falou sobre essa parte daqui, que tem até essa imagem do relógio de sol, que ele mostrava horas conforme o sol ia correndo no céu e a sombra ia passando por este círculo daí. Então, essa era a referência. E o ângulo era usado como referência justamente por conta dessa circunferência daí, demonstrar esse giro da sombra ao redor dele. Ok? Vamos lá. Vamos agora ver. O que é um ângulo? Ângulo, na verdade, são duas semirretas que partem de um mesmo ponto de origem. Então, se elas partem do mesmo ponto, esse ponto de origem é chamado de vértice. E essas duas semirretas são chamadas de lado. Então, você tem as indicações de um ângulo e a gente vai depois aprender a trabalhar a medir. Então, para isso, eu vou precisar que vocês tenham aí em mãos. Quando a gente for começar, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem aí o transferidor de vocês. Então, vamos lá. Ângulo geométrico é a reunião de duas semirretas distintas. Oi? Vai ter que conseguir. A gente vai ter que trabalhar com ele, esse material. Então, vai vendo aí depois. Vocês vão fazer uma atividade pontuada, vai precisar do transferidor. Entendeu? Infelizmente, é um material que a gente vai precisar. Foi um material que a escola. Isso, pediu na lista. É um material, é um material baratinho, não dá nem R$ 2 um transferidor. Bora lá. Então, você tem aqui um ângulo representado. Essa daqui, ó, essa figura aqui que vocês estão vendo. Então, nós temos um ângulo representado, o ponto de origem, que é chamado de vértice, é esse O aqui, e as semirretas OA e OB. Reparem que você tem, quando nós estudamos lá no início, o capítulo anterior, nós vimos que semirreta é toda a parte da reta que tem origem e é infinita no só sentido. E ele é indicado dessa forma daqui, ó. OA. Ainda estamos no livro 2, viu, turma? Então, portanto, a página está aí, ó, página 92. OA e OB. Então, essa semirreta, elas são indicadas dessa forma. OA, OB. Indica que O é a origem e ela é infinita no sentido A. Então, as semirretas OA e OB são os lados do ângulo, como eu falei no início. Indicamos a figura, que é essa figura que nós temos aí de ângulo, por OA, OB, ou simplesmente BOA. A ordem aqui não importa, contanto que o vértice, que é o O, ele esteja entre os outros dois pontos, que é o B e o A. Okay? E ele está com acento circunflexo. Esse acento circunflexo aí está indicando que ele é o vértice desta figura. Bom, na outra figura que vocês veem aqui agora embaixo, ele está mostrando o interior do ângulo. Então, em matemática, nós chamamos de região convexa. Okay? E essa daqui do lado de fora é a região côncava. Não precisa anotar tudo isso não, que a gente vai ver. Não precisa ter ideia desse ponto por enquanto não. Então tá aí. O ângulo OB ele pode ser representado de duas maneiras. Olha só. Vocês estão vendo aqui. Qual é a diferença entre essas duas maneiras que vocês estão vendo aqui embaixo? É que um deles aparece com setas, outro não. Então a seta só é para indicar que são semirretas. Mas ele não ter as setas, ele não indica que não deixa de ser uma semirreta, ok? Só se o ponto, a extremidade, o ponto A estivesse no final, aí seria um segmento de reta. Então eu tenho essas duas maneiras.
Dá uma olhadinha aqui em cima, no zoom. No zoom ele fala assim, ó, se do vértice que determina um ângulo saírem apenas duas semirretas, o ângulo pode ser representado pela letra que dá nome ao seu vértice. Então, por exemplo, eu posso chamar essa figura daqui, ó, tanto de ângulo AOB, como BOA, como simplesmente um ângulo O. Então, se eu tenho apenas duas semirretas que partem desse ponto de origem, eu posso simplesmente chamar esse ângulo a partir do seu vértice, que é o O. Então, se eu tenho um ângulo aqui, por exemplo, RST, como é que eu posso indicar ele? Eu posso indicar simplesmente RST, tá vendo? Ou TSR, ou simplesmente um ângulo S. Porque eu só tenho essas duas semirretas que partem, ó, dessa mesma origem, que é o vértice. Então, que é esse ponto daí. Vamos continuando. Aí você tem um primeiro exercício. Se eu não me engano, isso aqui nós fizemos. Eu só vou refazer, só para lembrar para vocês. Indica o vértice e os lados de cada ângulo a seguir. Então, o vértice, vou botar aqui, ó, vértice representado pela letra V, é o O. E os lados? Quem são os lados? Lembrem para mim. OA e OB. Lembram, né? Na letra B, quem é o vértice? Isso. E os lados? BO e O. Observe, BO não pode ser O. Isso. Então, AO. Então, eu tenho que indicar a direção que a semirreta vai. Por isso que eu não posso falar BO. Eu não tenho uma ligação do ponto B com o ponto O. Então, AO e AB. Na letra C, quem é o vértice? Isso. Quem são os lados? Isso. BO e BA. Bom, construa ângulos AOB e COB de modo que a abertura de AOB seja maior que a abertura de COD. Vamos lá, então. E aí eu tenho aqui um ângulo. Esse ângulo daqui, a gente vai ver depois, vamos nomear, porque eu vou ter que construir um outro que tem uma abertura maior do que esse. Então, se eu tenho dois ângulos e esse de cá tem uma abertura maior do que o de cá, então ele está dizendo assim, ó, de modo que a abertura de AOB. Então, esse daqui vai ser o ângulo AOB. Então, ó, tá aí o ângulo AOB e o outro é COD. Simplesmente isso, bem fácil. Não, pode ser qualquer ângulo, desde que você faça esses dois diferentes. Então, você tem que nomeá-los. Qual é a regra? A única regra que ele está impondo aí nessa questão 2 é que o ângulo OB tem uma abertura maior do que o ângulo COD. Entendeu? Não precisa ser necessariamente igual ao meu, não. Você pode fazer, ó. Pode fazer assim, ó. Esse daqui é o COD. Esse daqui é o AOB. Entendeu? Desde que... Pronto. Desde que obedeça as regras que essa questão deu aí na questão 2. Vamos lá. Também fizemos a questão 3. Use os pontos a seguir e construa os ângulos com as seguintes características. O ângulo 1, okay, tem um vértice O, então você tem aqui o vértice, você já procura aqui logo O. E lados OC e OF. Pronto. E o ângulo 2 de vértice E, o vértice vai estar aqui, em cima desse ponto aqui. E os lados ED e EB. Então vamos construir esses dois ângulos aqui, ó. Primeiro ângulo OC
e OF. Segundo ângulo é D e é B. Pronto. Quais dos dois ângulos possuem a maior abertura? Diz aí. Qual desses dois ângulos possui a maior abertura? O ângulo... Tem que falar pelo nome do ângulo. Isso, B é D. Vocês já aprenderam como é que nomeia um ângulo. Então esse é o ângulo BED. Não pode, cuidado, na hora de nomear ângulo para nomear errado e perder uma questão por conta de nomeação errada. Isso é bem simples. Vamos lá. Questão de número 4. Considere que em dois relógios analógicos, são aqueles relógios de ponteiros, A e B, okay? Os ponteiros representam os lados de um ângulo de vértice O. Okay? No relógio A está marcando as 3 horas e no B 3 horas e 30 minutos. Qual dos dois relógios possui nesse momento a maior abertura? Faça um desenho para representar a situação. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um desenho que eu já encontrei pronto. Esse aqui é o relógio A, que ele está dizendo que tem que marcar as 3 horas. E o relógio B ele diz que tem que marcar as 3 horas e 30 minutos. Pronto. A pergunta é: qual dos dois relógios possui, nesse momento, maior ângulo de abertura? Relógio A ou relógio B? Isso. Quem possui o maior ângulo de abertura é o relógio A. Pronto. Questão bem simples. Questão de número 5. Quantos ângulos podem ser determinados na figura a seguir se agora não tem apenas duas semirretas saindo de um mesmo vértice? Você tem 3. Então você tem 3 lados aí, ó, OA, OB e OC. Agora só que ele não quer que você diga quem são os lados, ele quer que você indique quem são os ângulos que aparecem aí. Me diz aí quem são os ângulos que vocês enxergam aí. Notação de ângulo que acabamos de ver, viu? Ó, olha aqui, notação de ângulo. É isso que eu quero. Indica aí para mim quem são os ângulos que aparecem aqui. Bora, gente. Participa aí. 0A, não tem 0. Não tem 0. Vocês estão indicando lados. Eu quero ângulo. Vou voltar mais uma vez. Olha como é que se indica ângulo. Tá vendo? Quando eu pedi para identificar quem era o maior ângulo, BED foi o maior ângulo. Eu quero saber quais são os ângulos que aparecem aqui nessa questão 5. Só esses dois? Tem mais. Pronto. Então você tem AOB. Repare que o vértice é O, então ele aparece em todos. Depois eu tenho BOC. E eu tenho qual outro? AOC. Tá aí. Os 3 ângulos que aparecem nessa questão. Tá vendo? AOB. Cuidado, não confunda indicação de ângulo com indicação dos lados do ângulo. Os lados eram OA, OB e OC. Ele pediu que eu indicasse quem são os ângulos, então são 3. Ok? Então quantos ângulos tem? 3 ângulos. Então a resposta aqui, ó. 3 ângulos. Quem são eles? AOB, BOC e AOC.
Pronto. Agora, nesse momento, a gente vai precisar do transferidor. Procura aí o transferidor rapidinho, 30 segundinhos aí para correr atrás do transferidor que está perdido aí no meio das coisas. Não, agora é só transferidor. A gente já usou todos os outros anteriores. Mas para atividade pontuada, você vai precisar dos materiais anteriores, que nós já usamos, que foi o par de esquadros e é, e o compasso. Pronto. Vamos lá. Tava na última? Como assim? Ah, certo, entendido. Ok. Vamos lá. E esse é o transferidor. Vamos rever aqui como é que a gente utiliza o transferidor, como é que a gente mede um ângulo. Bom, a figura a seguir representa um transferidor. Ele é um instrumento de medida usado para comparar a abertura entre ângulos ou para medir ângulos. Então, observe que ele está dividido em 180 partes iguais. Então, aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo de meia volta. Depois a gente vai estudar direitinho aí os nomes dos ângulos. Vamos classificá-los. Okay? Existem dois tipos de ângulo, dois tipos de transferidores. Você tem aquele circular, que é o ângulo de uma volta, que ele vai de 0 a 360. É só lembrar que ele tem um giro completo. Quando você fala assim, um giro tem quantos graus? 360 graus. E esse meio giro daí, que é o giro de meia volta, ele tem 180 graus. Então ele foi dividido em 180 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de grau, okay? Que é a unidade de medida para utilizar ângulo. Então representa-se um grau. Para representar esse um grau, a gente vai utilizar esse símbolo aí da bolinha. Então, esse é o símbolo. Não se coloca aquele tracinho lá embaixo. Aquele tracinho lá embaixo ele acaba virando primeiro, ok? Então, isso daqui eu leio um grau. Ok? Unidade de medida. Então, cada tracinho que você vê aí no seu transferidor, ele representa um grau. Vamos ver quem são os elementos aqui do transferidor. Desliga o áudio, gente, para não atrapalhar a aula. Quem são os elementos aqui? Desliga o áudio. Linha de fé, que é essa linha que vai ligar do 0 ao 180. Okay? Essa linha vocês vão usar, porque é a primeira linha que você vai alinhar com um dos lados do ângulo. Okay? Linha de fé. O centro do transferidor, que é esse daqui, é onde você vai colocar o vértice do ângulo. E onde você vê os números é chamado de limbo, aonde você vai encontrar a medida da abertura de um ângulo ou você vai construir um ângulo a partir do limbo. Então, se vocês repararem no transferidor, não nesse caso aqui da figura amarela, mas na figura azul, todos os transferidores têm, alguns não, mas são raros de acontecer, uma medida que aparece no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Mas por que isso? Esse sentido horário e sentido anti-horário é porque depende da posição em que esse ângulo encontra. Você pode medir ele tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Então,
esse daí não vai atrapalhar muito você. Então, olha só. Para medir um ângulo, eu vou colocar o transferidor, o centro do transferidor sobre o vértice, vou alinhar um dos lados com a linha de fé e vou observar a localização. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo AOB, cá em cima, esse ângulo AOB, aí você vai assim, ah, mas professor, como é que eu vou saber se ele está medindo 110 graus ou ele está medindo 70 graus? Qual é o correto? É no sentido anti-horário ou no sentido horário? Bom, esse ângulo está virado para que direção? Ele está virado para a direita. O que é que acontece? Eu não vou dizer que essa abertura é de 110 graus, porque ele está decrescendo. Eu tenho que contar no sentido crescente. Então, começa 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, o ângulo OB, ele mede 70 graus. É só lembrar sempre que eu tenho que observar a contagem a partir de 0. Então, do lado de cá, ele está aqui, ó, 180, 170, 160, 150. Então, essa não é a contagem correta. Então, significa que o ângulo AOB, ele mede 70 graus. Quanto é que mede o ângulo AOC? Observe, 90 graus, ele está exatamente no meio. Quanto é que mede o ângulo AOD? AOD mede 140 graus. É só observar desse detalhe, mas daqui a pouco a gente vai treinar com ele. Vamos lá. E é justamente ele que a gente vai utilizar aqui. O grau é a unidade de medida de abertura e não comprimento. Então, para não confundir, a régua também pode medir ângulo? Lógico que não. Régua mede comprimento. E o transferidor ele mede a abertura. Então, essa abertura, que são os arcos de circunferência, é que vão ser medidas através do transferidor. Então, aí eu tenho alguns exemplos antes da gente começar a fazer o exercício. Com o auxílio de um transferidor, calcule a medida dos ângulos a seguir. Então, desliga o áudio, gente, porque atrapalha. Vamos lá, continuando. Então, o ângulo, você tem o primeiro ângulo aqui, que é o ângulo BAC. Qual vai ser a abertura desse ângulo? Então, ó, eu vou colocar meu transferidor. Vou abrir mais aqui, vou dar um zoom para vocês verem, tá vendo? Primeira coisa que eu faço aqui nele é simplesmente alinhar o vértice com o centro do transferidor. Tá vendo aqui que eu fiz o alinhamento, ó. O vértice está exatamente em cima do centro do transferidor. E a linha de fé, que é o 0, tá vendo? Está em cima de um dos lados. E aí eu vou ver a abertura desse ângulo aqui, ó. Então, 0, aí você vê aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Ele está entre o 40 e 50. Aí você vai contar cada tracinho ali até chegar aonde o outro lado, que é o AC, ele está. Quantos graus ele mede? Então, nesse caso daqui, você tem o quê? Um ângulo cuja abertura é de quantos graus? 45 graus. Ele está no meio. Vamos ver mais uma vez. Vou fazer a mesma coisa com a outra figura, ó. Vou colocar, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Então, de novo, eu alinhei o centro do transferidor, olha lá, com o vértice do ângulo e pus aqui, ó, minha linha de fé sobre o lado B. E aí, de novo, vou contar. Lembra? No sentido crescente. Então, esse de baixo aqui eu não vou utilizar, que ele está no sentido decrescente. E isso você tem que observar no seu transferidor, porque existem transferidores que têm a contagem variando, ok? De um para o outro. Então, 0, 10, 20, 30, aí você vai ver, ó. Então a contagem de cima no sentido anti-horário que é a correta.
Então, observe que aqui ele está entre o 160 e 170. Então, se ele está entre 170 e 170, ele está ali, ó, quantos tracinhos depois do 160? Então, aí eu vou lá e anoto. Tem 162 graus esse ângulo BOD. E para medir ângulo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que, para medir, você não tem nada ali. O que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou fazer uma semi-reta. Então, a primeira coisa que eu faço é uma semi-reta. Deixa eu tirar aqui o transferidor. Eu construo uma semi-reta. Agora eu vou construir para o lado contrário para vocês verem esse detalhe. Então, eu tenho uma semi-reta. E aí, depois que eu fiz essa semi-reta, isso daqui é o ponto de origem. Então, aqui é o vértice. E aqui é um dos lados desse ângulo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar meu transferidor em cima dele. E aí eu quero um ângulo A de 42 graus. Então, ó, observe aqui que um ângulo de 42 graus. Eu vou lá, vou procurar no sentido agora aqui, ó, crescente, tá vendo? 0, 10, 20, 30. Por isso que eu pedi para vocês observarem. Onde é que eu vou marcar? Então, se eu quero 42 graus, ó, eu tenho 40 e 50 aqui. Ele está aqui entre 40 e 45. Então, mais ou menos por aqui, ó, dois tracinhos depois, eu marco um tracinho, aí eu venho com, ó, viro ele e vou traçar a outra reta, passando por cima desse tracinho. E aí eu fiz um ângulo de 42 graus. Então, está aqui um ângulo de 42 graus. Mais uma vez, eu quero um ângulo de 75 graus. Vou fazer meu primeiro lado. Lembrando que aqui o início, a origem é o vértice. Eu vou lá, coloco meu transferidor em cima, alinho bonitinho com, ó, em cima da linha de fé. Depois eu vou procurar 75 graus. Então, olha aqui, ó, no sentido, tá vendo? Crescente. 70 está aqui, ele está entre 70 e 80. E ele está exatamente aonde? Entre, no meio, ó, bonitinho aqui, ó. Então, eu posso marcar aqui, ó. Ele vai passar por cima desse ponto daqui. Então, eu volto. Deixa eu voltar aqui, porque senão ele não avança. E aí, eu vou fazer meu outro lado. Tá vendo? E aí, eu tenho meu ângulo, que mede 75 graus. Essa é a abertura. E a última vez, 160 graus. Vou colocar meu transferidor. Vou lá de novo. Dar uma ampliada aqui para vocês perceberem. Ó, 10, 20, 30. Então, sabe que a minha contagem está aqui, ó, no sentido crescente. É um ângulo de 160 graus. Ó. Onde é que ele está aqui? Ó? Desse lado de cá. Então, ele vai passar aqui nesse ponto. Ó. Um pouquinho mais embaixo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ele vai passar exatamente aqui, ó, em cima desse 20. E aí, eu marquei com a ponta do lápis. Eu tiro o transferidor. Posso usar que alguns transferidores têm uma reguinha embaixo. Eu viro o transferidor e faço meu outro lado. Tá aí. Entendido? Tá aí meu ângulo de 162 graus. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta, Sistuano? Vamos lá. Vamos para a primeira atividade. Com o uso do transferidor, agora é com vocês. Questão de número 6 da página 96. Com o uso do transferidor, indique a medida em graus de cada um dos
ângulos a seguir. Quem está sem transferidor, deixa para fazer depois. Anota, mas tem que treinar, viu? Quanto é que mede esses ângulos aí? Faz aí todas essas letras aí da questão 6. Quero saber quanto é que mede cada ângulo. Vou dar um minutinho para vocês resolverem. O microfone dele está ligado, Lu? Oi, o microfone dele está ligado? Ah, certo. Pronto. Eu vou perguntar aqui a eles. Bora lá, turma. E aí, na questão 6, letra A, qual foi a medida que vocês encontraram usando o transferidor? Pronto. Mas eu não corrigi. Ótimo. 10 graus. Na letra B encontrou quantos graus? Na letra C, 30. E na letra D, 20. Ah, eu tô vendo uma abertura aí bem grande. Como é que poderia ser 20? Vamos ver? Então tá aqui, ó. 10 graus. Correto. Vamos ver letra B. Tá vendo? É exatamente 90 graus. Ó, vou dar uma ampliada aqui. 90 graus. Letra C. Oi. Precisa. O que foi que aconteceu aqui? Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. 150 graus MON. Então tá aí as medidas. Pois é. Sabe o que é isso, Lu? Tá deixando ligado, fazendo de conta às vezes que até tá estudando. Aí é brincadeira, né? Vamos lá. Na próxima questão, questão 7. Agora é para construir. Só lembrando aqui, eu quero construir um ângulo de 25 graus. Eu vou fazer um ACM. A letra D da questão 6 é um ângulo de 150 graus.
Isso. A indicação é ângulo MON 150 graus. Só lembrando, eu faço uma semi-reta. Vocês fizeram também, não foi esse aqui, como atividade de casa? A próxima parte aqui já vai ser o assunto novo. Que vai ser... Isso, eu passei para casa, mas eu não corrigi não. Nada aí foi corrigido. Então, temos aqui, ó, marquei, tá vendo? 25 graus. E aí meu ângulo tá pronto. Meu ângulo de 25 graus. O outro ângulo, deixa eu botar aqui a abertura, 25 graus. 47 graus. Olha só. E outra coisa importante, não façam isso de qualquer jeito, porque a abertura é a parte importante. Ela é corrigida com o meu transferidor para ver se está com a abertura correta. Mesmo em foto, vou dizer para vocês que a abertura não modifica, entendeu? Então, na hora da correção, não façam de qualquer jeito. O professor vai corrigir através de foto. E faz isso aqui, diz que é um ângulo de 47 graus. Não é assim que as coisas funcionam. Ok? Então vamos lá. Um ângulo de 47 graus está aí. Um ângulo de 100 graus. Ó, um pouco acima de 90. Tá, aqui eu tenho um ângulo de 100 graus. Deixa eu só apagar aqui. E por fim um ângulo de 170 graus. O transferidor ele vai vir bem para o lado de cá. O 170 está bem aqui, ó. Eu marco um tracinho aqui e faço ela. Era mais para baixo, mas tudo bem. Bora lá. E aqui eu tenho um ângulo de 170 graus. Então a questão 7 foi isso daí. Então vocês vão fazer com o próprio transferidor. Questão de número 8. Essa questão número 8 daí vocês vão ver que é o seguinte, ó, usando uma régua e o transferidor, construa o ângulo AOB de 100 graus. Em seguida, divida AOB em 4 ângulos de mesma medida com todos os vértices. O transferidor já está aí no próprio livro de vocês, ele já está pronto. Eu vou fazer um ângulo AOB de 100 graus, então eu só vou fazer o quê? Pego aqui o primeiro, marco 100 graus, tá vendo? Depois eu vou dividir ele em 4 ângulos de mesma medida. Significa que eu vou pegar 100 e dividir por 4. Dá quantos graus para cada ângulo? 100 dividido por 4. Isso. Dá 25 graus para cada ângulo. Então, o primeiro eu vou marcar em 25 graus. Ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? 25 graus. Depois, mais 25 graus ele vai marcar em cima de 50. Mais 25 graus ele vai marcar em cima de 75. Tá aí. Peguei o ângulo AOB, que mede 100 graus, e dividi em 4 ângulos de mesma medida. Então, cada ângulo vai medir 25 graus. E questão 9 e última, para a gente entrar agora depois em classificação dos ângulos. Esse assunto vai ser novo. A figura abaixo é uma circunferência de centro O. Construa nessa circunferência os ângulos AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOG, cujas medidas são respectivamente 45 graus, 70 graus, 85 graus, 90 graus, 20 graus e 50 graus. Ok? Então você fez aqui o primeiro. E aí o transferidor, você já vai colocando, ó. Pegou o transferidor, jogou, e aí vai colocando o ângulo de... O primeiro que é o quê? 45 graus. Coloca 45 graus. Em cima do OD, aí você vai colocar mais 85 graus. E aí por diante. E ele vai ser todo dividido igualmente.
E aí quem fez chegou a uma conclusão, ok? A que conclusão possível é possível chegar após a construção de todos esses ângulos? Qual foi a conclusão que vocês chegaram quando você pegou e construiu todos esses ângulos que estão aí? E aí? Reparem o seguinte, ó, quando você somar todos esses ângulos, 45, eu botaria aqui, ó, mais 70, mais 85, mais 90, mais 20 graus, mais 50 graus. Quando você soma todos eles, vamos ver aqui quanto é que dá. 5, 10. Vai 1. 5 mais 7, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. 29 mais 2, 31. 31 mais 5 dá o quê? O que é isso aqui? Esses 360 graus. Ele se refere ao quê? Justamente, ele é um transferidor de uma volta, no caso. Ele vai completar uma volta. Então, quando eu termino de construir todos esses ângulos aí nessa circunferência, ele vai dar justamente, ele vai voltar à mesma posição de origem. Ele vai completar uma volta nessa circunferência. Então, uma dessas conclusões é essa, que após a construção de todos esses ângulos, ele vai voltar ao ponto de origem, completando uma volta. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Após a construção de todos. Como é que eu ia saber? É uma das conclusões, né? Isso quer dizer, para quem fez o ângulo, é ótimo. Você fez o ângulo, para quem fez os ângulos foi ótimo, porque percebeu isso sem fazer a conta. Quem não fez, percebeu que somando vai dar 360 graus. Que após a construção de todos os ângulos, ele volta ao ponto de partida. Completando uma volta. ,360 graus. Ok? Tem outras conclusões aqui também possível. Por exemplo, ó, o AOB e o BOC têm um lado em comum, que é o lado OB. Tem várias outras. Mas se vocês tiraram só essa conclusão daí, para mim já é o suficiente. Certo? Vamos lá. Agora sim a gente vai para algo novo aí de ângulos. Isso daqui, que eu precisava gravar esta aula para vocês, quando vocês forem fazer atividade pontuada, se quiser pegar ela como exemplos para poder tirar. Vamos lá. Classificação dos ângulos. Vimos que um ângulo geométrico é a reunião de duas semirretas de mesma origem, com a mesma região no plano compreendidas entre eles. Sendo α a medida de um ângulo geométrico em graus, temos que, se esse ângulo α for maior do que 0 graus e menor do que 180, eu vou classificar ele em agudo, reto ou obtuso. Ok? Então vamos lá. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo, ele tem que ser um ângulo cuja abertura é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus.
Então, se você observar o ângulo do transferidor, o 90 graus ele se encontra lá no topo. Então, se qualquer ângulo tiver uma abertura menor do que essa e maior do que 0 graus, ele vai ser um ângulo agudo. Okay? Ah, por que ele chama-se agudo? Repare que esse lado daqui, ó, de abertura dele aqui, ó, ele forma como se fosse um acento agudo. Então, nesse sentido daqui, ó. Então, essa abertura de um ângulo menor do que 90, maior do que 0 graus, vai se referir a um ângulo agudo. Um ângulo reto. É só você lembrar, o ângulo reto ele forma um L. Então, se formou um L, é um ângulo reto. Ele tem medida igual a 90 graus. Como é que eu vou observar isso? Todo ângulo reto ele vai trazer essa simbologia daqui, ó. Oi? Não, esquece o ângulo de visão por enquanto. É porque isso aí é para fazer outra coisa. Não tem... Pra gente não tem efeito não. Isso é para algumas, por exemplo, algumas áreas, tipo fotografia. A gente não vai utilizar muito ele por enquanto não. Ângulo reto. O ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus, ele vai trazer esse símbolo, sempre esse quadradinho com esse pontinho, que é o símbolo de perpendicularidade. Então, o ângulo reto mede exatamente 90 graus. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, esse ângulo aqui de 140 graus é um ângulo obtuso, 145 graus. Então, todo ângulo que tem uma abertura maior do que 90 graus e menor do que 180 é um ângulo obtuso. Então, se esse ângulo tiver entre 0 graus e 180 graus, okay, eu posso classificar dessas maneiras: ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Mas eu tenho outras classificações também. O ângulo nulo. Repare que aqui eu tenho um ângulo que não chegou nem a fazer uma abertura. O que significa? Que as duas semirretas elas se coincidiram. Então é como se eu tivesse, eu tenho um ângulo aqui, O, e eu vou usar essa simbologia daqui, Esse A coincide com B, significa que um dos lados não chegou a modificar, não chegou a abrir. Então, ele está coincidindo as duas semirretas na mesma posição. Então, eu chamo de ângulo nulo. É um ângulo que mede 0 graus. E o ângulo raso ele mede exatamente 180 graus. Ele tem meia volta de abertura. Então, cuidado para não confundir, porque tem aluno que confunde um ângulo reto com um ângulo raso. Mas simplesmente pelo fato dele ser uma linha reta. Aí chama de ângulo reto. Não é. O ângulo raso, ele é ângulo que mede 180 graus. Então, eu tenho um ângulo que tem vértices opostos, lados que, que estão em oposição. Então, está vendo aqui, OA e OB, eles seguem em caminhos opostos. Esse ângulo daqui é um ângulo chamado ângulo raso. Okay? Quanto é que mede um ângulo raso? O ângulo raso mede 180 graus. E tem o ângulo de uma volta, que eu já falei aqui várias vezes. Uma volta mede quantos graus? Hein? — 360 graus. O que é que vai acontecer aqui? O ângulo de uma volta, ele parece muito com o ângulo nulo. O diferencial do ângulo de uma volta é o seguinte, ele vai se coincidir da mesma maneira. Então, tem um vértice O. Vamos chamar aqui, o P coincidiu com Q. Tá vendo? Só que a diferença eu vou mostrar essa setinha daqui, indicando que ele deu um giro e voltou à posição original. Então, como é que você vai diferenciar? Justamente porque um ângulo de 360 graus
que é esse ângulo aqui. Esse aqui é o nulo, mede 0 graus. Esse aqui é uma volta. Ok? Ele vai determinar através dessa simbologia aqui, ó, que ele deu um giro completo e voltou à posição original. Então, o P coincide com o Q também. A mesma coisa do A coincide com o B. Só que aqui ele não chegou a fazer o giro. E o ângulo raso, que mede 180 graus. Vamos lá. E aí temos a questão de número 10. Os pontos A, B, C, D, E, F, G e H dividem a circunferência abaixo em 8 partes iguais. De acordo com a figura, determine. Agora eu quero que vocês determinem cada ângulo que ele pediu aqui, ó. 7 ângulos distintos, letra A. Letra B, 8 ângulos retos distintos, ângulos que medem 90 graus. E na letra C, eu quero 8 ângulos obtusos distintos. A palavra distinto significa diferente, viu, gente? 7 ângulos distintos. Como assim, professor? Por exemplo, o ângulo AOB. É esse ângulo aqui, ó. Outro ângulo, BO ou HOF. Aí eu tenho HOF. E aí você vai procurando. Eu quero 7 distintos, ok? Você vai completar aí com mais alguns. Na letra B, 8 ângulos retos. É só lembrar do que o professor falou. Ângulo reto, ele mede 90 graus. Como é que eu vou lembrar dele? O L. Ele forma um L. Então, letra B, por exemplo. O HOF, ele forma um L, ó. Tá vendo? HOL, ele quer 7. Outro ângulo, tá vendo? BOH. Tem vários aí. Ó, vou pegar mais um só. COE. Vocês vão encontrar mais 4. Letra C. Na letra C, ele quer 8 ângulos obtusos. Ângulo obtuso, só lembrando, ele tem uma abertura maior do que 90 graus e menor do que 180. Então vamos ver aqui alguns. Por exemplo, obtuso DOA ou AOD, tanto faz. Então se você colocou AOD, não pode colocar mais DOA. Outro aqui, ó, EOB. Mais um, HOE. Só mais um, que ele pede 7, ele pede 8, só vou fazer mais um. Tá vendo? Outro aqui, ó, FOA. Tá vendo? Todos com abertura maior do que 90 graus. Bora lá, completa aí todos esses ângulos que eu coloquei para vocês. Eu quero que você, na letra A você vai completar com mais 5, na letra B você vai completar com mais 4 e na letra C com mais 4. Completa aí. Depois vocês vão me dizendo, a gente vai verificando para ver quem é que está correto aí.
Vamos lá? Conseguiram todos os ângulos? Deixa eu mudar aqui a cor. Me diz aí, na letra A, eu quero mais 5 ângulos agudos. Me dá mais um exemplo aí de ângulo agudo. Vamos lá? Estou ouvindo bem baixinho. Vamos lá, gente? Ângulo agudo. Ângulo agudo, abertura menor do que 90 graus e maior do que zero. É o mais fácil de você enxergar aí, ó. COD, muito bem. Mais outro. AOD, AOD obtuso. EOF, e isso. Peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí, calma. EOF, OF, cadê O? Você não pode começar por O. OFG, não pode. É GOF. GOF. Cuidado com a nomeação do ângulo. Qual foi a outra aí que alguém falou? Isso. AOH, correto. Pronto. AOH. Já conseguimos os sets. Agora, letra B, que são os retos que formam o L. É só lembrar do ângulo que forma o L. BO, BOF, O. De novo começando por O. O é vértice, gente. Gente, ó. Lembra que eu falei? Eu deixei bem claro e eu ouvi isso aí. Eu ouvi agora justamente o erro que eu falei para vocês. Cuidado, não, não é só isso. Outra coisa aqui, ó. Cuidado para não confundir um ângulo raso com um ângulo reto. Alguém nessa questão me falou assim, ó, BOF. Isso é um ângulo reto. A ideia de ser uma linha esticada, reta, o aluno vai direto. Isso é um ângulo reto. O ângulo reto, eu estou falando o tempo inteiro, ele forma um L. O BOF forma um L? Não. Então ele não tem como ser um ângulo reto. Então vamos falando aí. BOF. De novo. Acabei de falar que ele não é. Ah, sim. DOF. Pronto. Esse está certo. Quem mais? Vocês só enxergam o L quando ele está formando o L direitinho. Ó, olha para cá. Ó. G, O, E. Tá vendo? O E, O, G. O G, O, E. Quem mais? Alguém me falou aí mais um. A, O. Isso. Quantos são que ele quer? 8, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, faltam 2. HOB. Cadê? Isso. É o mesmo. Ó, HOB já está aqui, ó. Quem foi que falou aí por último? COA. COA. Qual foi o último aí? BOD. BOD. BOD também não botamos. Qual foi o outro? BOH também. Eu escutei essa pergunta mesmo. É para colocar onde? Olha aí o slide.
a resposta das questões aí A, B, C. Pronto, já foram 8. Letra C. 8 ângulos obtusos. Tem 4, faltam 4. Deixa-me analisar. C, O, H, muito bem. H o quê? O, D, A, deixa-me ver. Começando por O de novo. O é vértice. D, O, A. Ó, D, O, A já está aqui, ó. É o mesmo A, O, D. H, O, F. Ou H, O, E. H, O, E, não é isso? H, O, E já está aqui. C, C, H. Como é que eu vou ligar do C pro H sem passar pelo O? D, O, D, O, G, isso. D, O, G, C, O, C, O, H já está aqui, ó. D, O, G, C, O, G é um ângulo raso. Não é um ângulo obtuso. Faltam 2. B, O, isso, B, O, G. H, O, C, deixa eu analisar. H, O, C também. Correto. C, O, H, O, C é esse mesmo aqui, ó. G, O, D, isso. G, O, D já botei aqui, ó. É esse aqui, ó. Falta um. A, O, isso. A, O, F já tá aqui, ó. C, O, F. C, O, F. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não, pronto, acabou. C, O, F. Tá aí. Pronto. Então, daí por diante, vocês vão resolver. Vai ser como tarefa para vocês resolverem sozinhos depois dessa página daí. A gente vai aqui finalizar. Ângulo central e setor. Agora a gente vai precisar de alguns cálculos. Então, essas partes aqui, ó, vocês vão resolver sozinhos. E agora vem a parte onde nós vamos calcular. Então, eu vou precisar de muita atenção de vocês. Ângulo central. Vocês vão aprender o que é um setor circular. Vocês vão aprender como é que se constrói um gráfico de setores, como é que a gente vê e analisa quantos graus tem cada abertura daquele gráfico de setores, que é também chamado de gráfico de pizza, e como é que a gente faz o cálculo para encontrar cada medida dali do ângulo para construir ele. Ok? Vamos lá. Então, ângulo central. Ângulo central de uma circunferência é o ângulo que possui o vértice no centro. Então, se você está vendo aqui, ó, você tem uma circunferência e ó, o vértice do ângulo é o centro da circunferência, então dizemos que essa abertura daqui é um ângulo central. Ok? Fique bem claro isso. E o arco, repare que, ó a notação de como é que eu coloco arco, para não confundir com isso. Isso daqui é o quê? Semi-reta. Esse daqui é um segmento de reta. Isso tudo nós já estudamos. Esse de cá, que tem as setas em ambas as direções, é uma reta. E agora um novo, que vocês estão vendo agora, que é esse aqui, ó. Isso aqui é um arco. Eu tenho um arco AB, então você vê que ele tem curva. Ok? Então, o arco AB é determinado pelo ângulo AOB. Então, você tem um ângulo AOB e você tem esse arco aqui. Ó, ele está falando desse arco daqui, ó. Vendo? O ângulo AOB, cadê?
O arco AB, determinado pelo ângulo OB, é chamado de arco correspondente. A medida de um arco de uma circunferência é igual à medida do ângulo central. Então, se eu disser, olha, esse ângulo daqui, que é o ângulo AOB, ele mede 23 graus. A minha pergunta é, quanto é que mede o arco AB? 23 graus também. Olha o que ele está dizendo aqui. A medida de um arco, bem aqui, ó. A medida de um arco, tá vendo? De circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, assim, sendo a medida em graus, temos que, se esse ângulo AOB mede alfa, o arco AB também vai ter a mesma medida desse ângulo central, que é alfa. Ok? Então, o ângulo central tem a mesma medida do arco. Que fique bem claro isso. Bora lá. A parte de um círculo, e aí vou voltar mais uma vez lá àquela página de introdução à geometria que nós tivemos. Qual é a diferença de círculo e de circunferência? Círculo, ok? É toda, ó, é toda a região interna delimitada pela circunferência. Circunferência é apenas a linha. Então, quando a gente fala de circunferência, nós estamos falando dessa linha daqui, ó, toda azul junto com a vermelha. Isso é circunferência. Quando a gente fala de círculo, nós estamos falando de toda a sua região interna. Isso daqui é um círculo, ok? Então, essa é a diferença de círculo e circunferência. Então, olha só, a parte do círculo delimitada por dois dos seus raios e um arco de circunferência é chamado de setor circular. Então, toda essa região aqui amarela, que eu tomei do interior desse círculo, é chamado de setor circular. Então, na figura abaixo é destacada pelo setor circular, sendo O o centro do círculo e OA e OB os seus raios. Então, está aqui, ó, OA e OB são os raios desse círculo. No ângulo, ele é chamado de quê? De lados, não é isso? Então, toda essa região amarela é chamada de setor circular. Continuando. E aí eu tenho um gráfico de setor circular. Como é que a gente vai ver agora como é que constrói, como é que se calcula cada medida de ângulo interno, para a gente saber. E isso nós vamos trabalhar com porcentagem. Então, vocês aprenderam porcentagem para quando chegar aqui não ter problemas. Então, gráfico de setores é um recurso usado para análise de dados obtidos. Por exemplo, em uma pesquisa, consiste em representar informações que expressam porcentagem, ou seja, os setores circulares no gráfico de setores representam partes de um todo. Os dados percentuais em cada setor são distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada relacionada aos valores das porcentagens. Assim, se um círculo tem 360 graus, que corresponde a uma volta, esse 360 graus corresponde a 100% do círculo. E aí a gente vai tirando as conclusões. Ó, se 360 graus corresponde a 100% do círculo, 180, que é metade de 360 graus, ele vai corresponder a que percentual? Metade é representado por 50%, não é isso? E 90 graus? 90 graus é metade da metade. Lembra o que é metade da metade? 25%. E aí a gente vai calculando. Quanto é 10% de 360 graus? É só lembrar que o professor falou, 10% de 360 graus, eu tiro um dos zeros. 10% corresponde a um ângulo de 36 graus. E aí vai. Então, dessa maneira, é possível calcular os ângulos do setor circular e seus respectivos dados. Então, vamos ver aqui como é que ele vai funcionar. A gente vai resolver e vamos encontrar aqui, vamos entender como é que vai funcionar esses gráficos. Em determinada cidade, o candidato A, B, os candidatos A, B e C concorreram ao cargo de prefeito.
Após as eleições, os votos válidos de cada um deles foram representados em um gráfico de setores. E o resultado foi o seguinte: o ângulo central do setor circular corresponde aos votos do candidato A, média de 110 graus, ok? E do candidato B, 130 graus. De acordo com essa informação, responda: quantos graus media o ângulo central do setor circular correspondente aos votos pelo candidato C? Pense bem assim, ó. Não precisava nem desenhar. Uma circunferência na sua forma completa mede quantos graus mesmo? Bora, gente. 360. Você tem um candidato A que ele diz que o ângulo central dele mede, esse aqui é o candidato A, ele mede 110 graus. Do candidato B, o setor circular, que é isso aqui que vamos chamar, mede 130 graus. Como é que eu vou encontrar do candidato C? Me diz aí. Justamente. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que uma circunferência de uma volta mede 360 graus. Então, eu vou somar. Então, eu vou fazer o quê? Somar os dois ângulos aqui, centrais. 130 mais 110 dá 240, não é isso? Então, eu vou pegar 360 graus menos 240 graus. Quanto é que vai medir o setor circular do candidato C? 120 graus. Tá aí. Então, do candidato C vai ser 120 graus. Compreendeu? É bem simples, não é isso? Qual candidato teve mais votos e qual teve menos votos? Isso está bem claro também. Pela abertura do ângulo, eu posso dizer qual teve mais voto e qual teve menos voto. Qual que teve mais voto? Mais votos? Isso. Então, mais votos. O candidato B. E menos votos? Isso. Então, pela abertura do ângulo, eu posso simplesmente fazer esse cálculo bem simples. Posso passar adiante? Vamos começando do simples para poder dar o print aí na tela, para depois a gente ir avançando mais. Até a gente chegar ao cálculo que vamos precisar. Bora lá. Um círculo foi dividido em 10 setores circulares, ok? Congruentes. Congruente significa que eles têm a mesma medida. Qual a medida em graus do ângulo central de cada um deles? Como é que eu vou fazer isso? Um círculo foi dividido em 10. Já está dizendo, ó, em 10 setores circulares congruentes. Qual a medida em graus de cada ângulo, do ângulo central de cada um deles? Quanto é que mede o ângulo central de cada um deles? Pensa um pouquinho. Quanto é que mede? Gente, a questão já está dizendo, ó, um círculo foi dividido em 10 setores circulares congruentes. Somente isso. Vou pegar 360 e dividir por 10. Divisão por 10, 100 ou 1000. Eu só vou fazer o quê? Deslocar uma casa decimal para a esquerda, ou se tiver zero para eliminar, eu elimino. Vai dar o quê? Acabou. A resposta aí.
Qual a medida em graus de cada ângulo central? 36 graus. Fiquem atentos ao passo a passo, daqui a pouco a gente vai para um cálculo bem maior, viu? Bora lá. Questão 8. Na horta de Eurípides... Oi? 18. Na horta de Eurípides, 35% de toda a produção de alface... Desculpe. Na horta de Eurípides, 35% de toda a produção é de alface. Construa no círculo abaixo, usando um transferidor, ok? Um setor circular cuja medida do seu ângulo central represente a produção de alface em relação ao total produzido. 35% de um setor circular que mede quantos, de uma circunferência que mede quantos graus? Pronto, então vocês vão demonstrar para mim aí. Vocês vão fazer o cálculo que eu não vou explicar agora, que eu quero ver como é que vocês vão fazer, se vocês lembram. 35%, eu botei 36. 35% de 360 graus. Agora é com vocês. Quanto é 35% de 360 graus? O primeiro que resolver aí me fala. Não quero a ajuda de ninguém, viu? É com vocês, que vocês fizeram um teste sobre esse assunto. Diga aí qual é a resposta. Deu quanto? Deu 220? Vamos ver. Mais alguém aí fez? Vamos ver aqui. Eu acho que vocês estão esquecendo muito rápido o assunto. Então, ó, 35% vezes 360. Vou eliminar esses dois zeros aqui. Ficou 35 vezes 36. Ah, agora sim. Ah, sim, agora sim, é isso mesmo. Vou fazer aqui, ó, 35 vezes 36. Então, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. 20, mais 3, 21. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Somando, 0, 6, 2, 1. Então, ficou 1.260 sobre 10. Dividido por 10, dá 126 graus, gente. Onde foi que vocês encontraram 220? Então, o ângulo nessa circunferência aí que vocês vão fazer depois tem que medir 126 graus. Só lembrando, como é que constrói um ângulo? Você vai pegar uma régua ou a réguinha do próprio transferidor, faz a primeira linha. Ok? Depois você vai colocar o transferidor no vértice do ângulo e vai procurar a abertura de 126 graus. E vai colocar e vai pintar. Por exemplo, eu estou sem um transferidor aqui. Aí quando eu for corrigir amanhã, eu coloco e vocês vão ver. Então, 126 graus deu mais ou menos assim. Quando terminar, você vai colorir todo o setor correspondente à produção de alface, que corresponde ao ângulo de 126 graus.
ok? Vocês vão fazer isso depois, bonitinho, com o transferidor. Vamos para outra parte, mais cálculos. Oi. Eu estou tentando passar aqui o slide que ele travou na tela. Deve ser por conta da chuva. Deixa eu voltar. Vamos lá. Oh, eu não coloquei a questão. Eu pulei. Eu pulei, mas eu vou colocar aqui uma tela em branco. A gente vai fazer. Vamos lá. Já está acabando. Mas eu vou colocar aqui a tela escura, aí a gente resolve. Olha só. Questão de número 19. Uma excursão oferece... Vou botar aqui questão de número 19. Preste atenção. Acompanhe aí pelo livro de vocês. Uma excursão oferece aos seus participantes 3 tipos de hospedagem: luxo, superluxo e standard. Um quarto das pessoas do grupo optou por luxo, 5/8 por superluxo e 1/8 standard. Se esses resultados for colocado no gráfico de setores circular, qual será a medida do ângulo central referente a cada tipo de hospedagem? Então, olha só, gente. Então, o que é que vocês vão fazer? É a mesma coisa de percentual, só que a gente, ao invés de percentual, nós vamos usar a fração. Na verdade, estão interligados esses dois casos aí, tanto fração como percentual, que eu posso transformar um no outro. Então, olha só. O luxo foi optado por 1/4 das pessoas, ok? Lembram? 1/4 corresponde ao quê? Metade da metade. Metade da metade é a mesma coisa que o quê? Responde aí para mim. Em taxa percentual. Isso. Então, o que é que vai fazer? Se 1/4 escolheu por super luxo, por luxo, optou por luxo, o que é que vai acontecer? Nós vamos calcular quanto é 1/4 de uma circunferência. Então, a gente vai fazer 1/4 de... Uma circunferência tem quantos graus? 360 graus. Lembra o que é que significa o de? Vezes, não é isso? Isso. Então, vou fazer 1/4 vezes 360 graus. É a mesma coisa que eu botar 1 aqui e fazer, ó. 1 vezes 360, que dá 360, e 4 vezes 1, que dá 4. E aí eu vou pegar 360 e dividir por 4, que dá o quê? 90. Então, já encontrei de luxo. Luxo corresponde a um ângulo de 90 graus, cujo ângulo central mede 90 graus. Ele quer que agora a gente calcule do superluxo, ok? E do standard. Então, esse cálculo vocês que vão fazer agora. Vou botar aqui, ó, superluxo foi escolhido por quanto? Cadê? 5/8. Isso, 5/8. Então, eu quero que vocês calculem 5/8 de 360 graus e me diga qual vai ser o ângulo do setor circular. E depois o standard, bota aqui embaixo. Standard foi escolhido por, cadê? 1/8. Vocês vão calcular para mim 1/8 de 360 graus. Calcule aí para mim, por favor. Eu quero dos dois. Para depois não ficar em dúvida das atividades.
Oi, pode falar. Na questão 19, está aí na tela. Página 102. Pronto. Segura aí, os colegas. Já sabe os resultados? Super luxo e o standard. Vocês vão fazer o cálculo dos dois aí. Do super luxo e do standard. Questão 19. Não, vocês não vão fazer. Vocês vão calcular quantos graus mede. Só isso. O que eu acabei de fazer com luxo. Pronto. Aí não vai precisar desenhar nada não. Vamos lá então? Então temos aqui o seguinte. Super luxo. 5 oitavos de 360 graus. Então vamos lá. 5 oitavos vezes 360 graus. Então vou fazer 5 vezes 360 e dividir por 8. Ou fazer o inverso. 360, eu posso dividir, lembrando que eu posso fazer isso. Ok? Dividir, até botar aqui anotadinho. E o resultado multiplicar. Ou multiplicar por 360 vezes 5 e dividir por 8. Isso é você. Isso. Aí é que vocês. Não, número misto soma. Entendeu? Lembra? Vamos fazer essa conta aqui. 360 vezes, dividido por 8. 360 dividido por 8. Aqui dá 36, dá 4. 30 dá 45 vezes 5. E isso dá 225 graus. Muito bem. Então já encontramos o setor circular da questão ou do superluxo. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver agora do standard. Do standard, nós temos aqui o seguinte. 1 oitavo de 360. Isso aqui é mais prático, eu dividi logo por 8. E a gente até já dividiu 360 por 8. Isso. Ó. Dá 4, dá 32. 32 dá 40, aqui ó, dá 5. Então, 45 vezes 1 dá 45 graus. Ok? Então agora você já